Vocês viram em slide, ali projetado, as heranças espirituais, a que nós também nos referimos na nossa prece. E é muito curioso, porque muitos de nós se têm preocupado muito e preocupam, e às vezes até lutamos e brigamos com as heranças das coisas dos nossos pais. E raramente nos preocupamos com aquilo que herdamos de nós próprios. E é com vista a isso, a nós percebermos realmente que somos herdeiros de nós mesmos, que nós vamos discorrer esta palestra para nos esclarecermos. É uma questão que deixa às vezes muita gente intrigada, a semelhança psicológica que existe entre os membros da mesma família. As parecenças físicas, essas nós já não temos dúvidas nenhumas do porquê. Elas estão muitíssimo bem explicadas pela genética, pela herança dos genes dos nossos progenitores. Isso nós não temos dúvidas nenhumas. Mas será que o nosso espírito também herda dos nossos pais as suas características morais? No diálogo com Jesus, o doutor da Igreja, Nicodemos, o fariseu, vamos encontrar a resposta para esta mesma questão. Jesus, o doce Rabi, respondendo ao doutor da lei, diz: o que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, continua Jesus, não te admires, de eu te dizer que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vai, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Palavras de Jesus em João 3:8. Fica bem clara assim a distinção que Jesus faz entre o corpo e o espírito. Aqueles que são os detratores do espiritismo, da nossa doutrina, que gostam muito de afirmar que nem sequer sabem se há espíritos ou não, muitos deles afirmando-se cristãos. Vamos ver os telemóveis. Haverá mais algum ligado? Eu, se fosse vocês, via. Em tempos, nós instituímos uma multa para estes toques inoportunos dos telemóveis, mas ela caiu um bocadinho em desuso, mas vai voltar. 5 litros de azeite. Doa a quem doer. 5 litros de azeite, e se repetir, se calhar já vai ser um almude. Então vemos que nestas palavras de Jesus no Evangelho, Jesus deixou bem claro: carne é uma coisa, é matéria, espírito é outra. Há essa definição perfeita pelo próprio Jesus. A carne, portanto, procede da carne, mas o espírito não sabemos de onde vem. À época de Jesus, hoje, e fruto de tanta coisa que os Espíritos nos têm ensinado, nós já sabemos bem de onde viemos e sabemos bem para onde vamos. Mas é uma questão ainda, às vezes, de muito conhecimento, muito estudo, e termos a fé verdadeira, a fé raciocinada que assim é. Mas então, como pode um filho, por exemplo, parecer tanto moralmente com o pai? Com o pai, com a mãe, com o avô, com aqueles que são familiares mais diretos. Precisamos perceber que há leis que regem a vida. Nenhum de nós anda aqui à matroca. Nenhum. Ninguém anda aqui ao Deus dará.
Nós todos estamos sujeitos às leis divinas, que são leis naturais. E há leis que regem a vida, das quais, infelizmente, ainda não temos grande entendimento, ou o nosso entendimento ainda não é completo. Mas a pouco e pouco, à medida que nós formos percebendo as coisas, vamos alcançando o valor real destas leis, que nos regem a todos. E uma dessas leis que regem a vida é a lei da afinidade. Os afins. As pessoas unem-se ou reúnem-se por afinidade, por tendências, de gostos e de objetivos. E muitas vezes nós até definimos estas nossas afinidades, ainda espíritos do outro lado, para nos virmos juntar com aqueles que nos achamos afins, que serão os nossos progenitores ou a família mais direta. Vejamos esta questão da afinidade. Quem é que vai a um estádio de futebol? Vai a um estádio de futebol quem gosta de futebol. Quem não gosta não põe lá os pés. Quem é que gosta de entrar nos bares? Gosta de entrar nos bares quem gosta de beber. Aqueles que sabem quais são o tipo de bebidas que vão encontrar e têm afinidade para outras pessoas que lá estarão, para o convívio que às vezes se gera nesses locais. Ora, isto dá-se assim individualmente com as pessoas, mas também com os povos. A lei da afinidade reúne-nos muitas vezes em regiões, considerando a predominância das nossas características. Em função das características que temos, ficamos mais ligados a este povo, àquele ou ao outro. Lá vimos nesta raça, naquela ou na outra. É assim, desta forma, que podemos perceber claramente as tendências de alguns povos. Por exemplo, povos que são muito dados à violência, mas também povos que são dados à paz. Ora, nuns e noutros vão reencarnar aqueles que têm essa tendência. Os violentos nesses povos que são violentos, os pacíficos nos povos que apresentam essa característica. E essas características muitas vezes vêm até em ligações tribais, étnicas e religiosas. Não tenhamos dúvida que nós, os cristãos, que nos afirmamos seguidores do cristianismo do Cristo, não é do cristianismo dos homens. Esse nós já estivemos lá. Agora queremos seguir Jesus. Não queremos seguir aquilo que os homens fizeram da doutrina de Jesus. Então, nós não tínhamos dúvidas, estamos afins uns com os outros. Uma casa espírita não poderia nunca vingar se não houvesse afinidade entre aqueles que frequentam, entre aqueles que trabalham, porque tem que haver um vínculo, e esse vínculo tem que ser forte. Porque o facto de nós entrarmos aqui, aquelas portas para dentro, e encontrarmos tudo arrumado, encontrarmos tudo limpo, encontrarmos alguém que se preocupou em preparar-vos uma palestra, um estudo, o que quer que seja. Nós temos que ter essa responsabilidade por afinidade uns com os outros. Alguém preparou tudo isso. É essa afinidade. Então, por ser o espírito um ser individual, cada um de nós é um, e somos indivisíveis, ninguém pode dividir o meu espírito para animar dois corpos. Não há dois corpos que possam ser animados por um espírito. Não. Somos individuais e indivisíveis. E é por isso que todas as tendências que forem tentadas para reproduzir um ser igual ao outro, todas as tendências de clonagem da criatura humana para ter as mesmas características, sairá frustrada. Porque um corpo, para ter vida, vai ter que ter um espírito. E o espírito não são todos iguais. Às vezes somos bem diferentes uns dos outros. Podemos reproduzir a matéria, podemos. E há muita gente até que fica muito preocupada, porque se, por exemplo, a clonagem humana for possível, imaginemos que sejam clonados só Hitlers. E nós podemos perguntar, então e se forem sem clonados só Jesuses? Só que não é possível. Porque cada um, como vimos, somos individuais.
Então, o espírito que animará cada um desses corpos que possam ser clonados terá as suas características e elas serão sui generis, elas serão únicas. Não é por outro motivo que os filhos, muitas vezes de génios, nascem com uma inteligência limitada. E o contrário também é verdade. Pessoas de inteligência mediana podem ter filhos prodígios. De uma mãe, por exemplo, sifilítica em último grau, e de um pai alcoólico inveterado, gerou-se um gênio. Se fosse hoje, se calhar qualquer médico iria receitar um aborto higiênico. Porque era uma criança que viria com graves e grandes problemas. E se eventualmente esse aborto fosse feito, a humanidade teria perdido a oportunidade de ouvirmos Beethoven. Porque eram essas as características de seus pais. Com certeza até ainda fruto da sífilis de sua mãe, veio a surdez mais tarde. Mas não deixou de ser aquele espírito que todos sabemos, que na música nos maravilha com coisas extraordinárias. Então, vendo nós estas coisas, se os geneticistas, aqueles que se dedicam aos estudos profundos da genética, levassem em conta os ensinos do Mestre de Jesus, teriam, de certeza absoluta, muitíssimas mais respostas para as questões que eles não conseguem explicar por essas leis, precisamente da genética. Se levassem em conta que cada corpo nasce e é animado por um espírito imortal, único, indivisível, como já dissemos, que traz consigo experiências milenares. Todos vocês. Não há aqui ninguém que tenha um espírito com menos de milhares de anos. Todos nós. Mas eu nesta reencarnação só tenho 30, só tenho 40, só tenho 50. O corpo. Mas o nosso espírito é, de certeza absoluta, um espírito milenar. E porquê é que nós dizemos com certeza absoluta? Porque nós estamos numa fase de evolução em que já atingimos a consciência. E leva muito tempo para chegarmos lá. Transitamos nos reinos inferiores da natureza, até chegarmos à humanidade, à nossa condição de humanos com inteligência, com pensamento contínuo, com consciência. Isso leva muitos anos para nós chegarmos aqui. Então, se eles dessem valor a isso, os geneticistas, eles resolveriam muitas dúvidas a respeito, inclusivamente, das enfermidades, da genialidade com que muitas crianças nascem, mas também da idiotia, da precocidade e de tantas outras particularidades das criaturas. Há crianças que nos primeiros meses de vida leem, escrevem, fazem contas, decoram nomes de países e suas capitais, com a maior das facilidades. Nós vemos hoje as nossas crianças a mexer nos aparelhos eletrónicos. Aquilo que às vezes para nós é um mistério, que nem sabemos em que tecla acabamos de carregar, eles chegam, já carregaram, já está a andar. Crianças pequeníssimas, 2 anos. São conhecimentos que já trazem em si. São conhecimentos profundos que vêm animando já a inteligência que é o espírito dessas crianças. Muitos não herdaram essas capacidades de seus pais, que às vezes até são analfabetos informáticos, como hoje se diz muito. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem: eu não quero ser um alfabeto informático, eu quero mexer no computador mal ou bem, mas eu mexo, aquilo há de dar alguma coisa. E de repente toca numa tecla, desaparece tudo e ficam muito zangados. Então importa que saibamos que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito dos nossos pais, procede do nosso próprio espírito. Eis porque nós dizemos que somos herdeiros de nós próprios. Então o espírito dos filhos não procede do espírito dos pais. Quem é o nosso pai espiritual? Deus. Deus, o Criador de todas as coisas. Nós somos filhos de Deus. E aqui fica mais uma vez esta certeza. Se o meu pai só me gerou o meu corpo e a minha mãe, então o meu espírito tem que ser gerado por alguém. Alguém, entre aspas, porque Deus não é pessoa, mas é uma inteligência
que permitiu que nós fôssemos criados em função dessa inteligência. Importa também sabermos que se o corpo gerado tiver vida, qualquer corpo gerado que tenha vida tem um espírito animal. Não há outra maneira. E que terá as suas próprias características, independentemente das características dos pais. O que pode ocorrer, entretanto, é que o mesmo espírito que animou o corpo do avô, já pode acontecer, do avô já desencarnado, por exemplo, volta a renascer e seja esse espírito do avô a animar o corpo que agora é do neto. Isso já é possível. Porque não há uma duração taxativa para as nossas reencarnações depois do nosso corpo morrer. Não podemos dizer que reencarnamos ao fim de um ano, de 10, de 15, de 20, de 100. Não há. Os espíritos ensinam-nos que isso é muito variável e decorre de muitos fatores. Às vezes até demora mais para que se consigam reunir as condições para que essa reencarnação seja de determinada maneira, gerados por determinados pais. E essas coisas levam muito tempo. Talvez, por isso, no livro O Nosso Lar, o querido André Luiz, o espírito André Luiz, nos fez perceber porque é que lá no nosso lar há um ministério que é chamado Ministério da Reencarnação. Porque essas coisas têm que estar todas muitíssimo bem programadas. E isso é que é o trabalho dos espíritos superiores. Fazerem essas programações de modo a que elas não falhem. Ninguém reencarna nesta família por acaso. Ninguém constitui a família assim ou assado por acaso. Tudo é concertado na pátria espiritual com vista às nossas reencarnações futuras. Então, se eventualmente isso acontecer, de ser já o espírito animando o corpo do neto, do avô que desencarnou, aí ele se poderá parecer muito com o avô. Porque o espírito é o mesmo, as suas tendências são as mesmas, a sua herança ele traz. E muitas vezes são reconhecidos por isso, pelas características que o idoso que desencarnou demonstrava e que agora a criança também ela. Gostos, gostam da mesma coisa, fazem do mesmo jeito, às vezes até pronunciam palavras do mesmo jeito, porque percebemos agora que é o mesmo espírito. Então, será que sabemos que o espírito se liga ao corpo no momento exato da concepção? Porque nós vemos por aí pessoas a dizer que feto não tem vida até não sei quantas semanas e, portanto, pode-se abortar à vontade. É mentira. Há vida no segundo imediato em que o espermatozoide penetrou o óvulo. O momento da fecundação. Há vida. Já está ali uma vida. Não é um mês, nem 2, nem 3, nem 4. É aquele preciso instante. E muitas vezes, ainda não havendo essa vida já gerada, há a similitude, a afinidade de energias do espírito que vai reencarnar com os pais que o vão gerar. E isso às vezes até precede de anos anteriores. Quando se dá essa concepção, já há uma ligação espiritual entre o espírito que vai reencarnar e os pais que o vão gerar. Esta tendência, nós podemos percebê-la pelo amor imenso, único, da mulher grávida pelo seu filho no ventre. Essa afinidade faz-se sentir de imediato. Os próprios animais já defendem a cria. Quando nós passamos nesse reino inferior, que ainda é o reino da animalidade, sem inteligência e com instinto, aí já se começa a ter essa preocupação. Quando atingimos a fase humana, ela renova-se, independentemente dos casos que nós sabemos que assim não é, porque são exceções. São exceções completas. A regra é o amor ao ser que está a ser gerado. Então, as nossas necessidades espirituais, reencarnantes, essas nossas necessidades muitas vezes passam por essa própria afinidade. E como
é essa afinidade que tem força, essa afinidade que tem energia, que tem vida, que vai impulsionar o espermatozoide que vai atingir o óvulo. Porque eles são tantos. Nós sabemos, a medicina sabe, a fisiologia sabe que é uma quantidade de milhões. E como é que há um que ganha a corrida? É aquele precisamente que vai ser energizado para ser o primeiro. Porque ele é portador de características que vão ser precisas para o corpo que está a ser gerado. E quem dá essa indicação? O nosso perispírito, onde tudo está registado de que nós fizemos e que nós precisamos. E é isso que vai fazer o espermatozoide ganhador. Eu ouvi dizer, num Congresso Espírita Mundial, dos primeiros a que nós fomos, pelo Dr. Jorge Andreia, de uma maneira muito bonita que eu nunca mais esqueci. Porque ele dizia que os espermatozoides a correrem para o óvulo eram muitos Romeus para uma Julieta só. Nunca mais esqueci. E é verdade. E é verdade. Então, nós temos as nossas necessidades espirituais, necessidades que muitas vezes se transformam em doenças. Porque o espermatozoide que vai penetrar no óvulo é precisamente aquele que tem essas informações genéticas capazes de formar um corpo predisposto para essa enfermidade. Não é taxativo que tenha que ser, mas ele está predisposto. Agora vai depender daquilo que nós vamos fazer. Não quer então dizer que se desenvolverá fatalmente a doença, porque a nossa doutrina não é fatalista. O nosso único destino, o único destino de todos nós, é virmos a ser espíritos puros. É o único destino. Tudo mais nós podemos alterar a cada segundo da nossa existência. Como pensamos, como fazemos, como dizemos, como agimos. É tudo isso que vai determinar o que é que vai ser o nosso amanhã. Do mesmo jeito que determinou o nosso ontem. Portanto, estamos numa fase de progressão, dependendo sempre do que nós fazemos. Então, estávamos dizendo que esse corpo ficará com essa propensão, mas não terá que ter essa doença. Então, apesar de nós vermos por aí tantas enfermidades, já pensamos que a grande maioria de nós nascemos com um corpo perfeito, que a maioria de nós tivemos ou temos ainda saúde, somos saudáveis. Já pensámos na perfeição que é o corpo humano? Será que nós já agradecemos alguma vez a Deus o corpo que Ele concedeu para nós? Já teremos feito isso? É um convite que eu faço para nós meditarmos e fazermos esse agradecimento, porque ele é merecido. Não fosse o nosso corpo e nós não teríamos a oportunidade de estarmos reaprendendo ou reeducando-nos para que amanhã consigamos ser mais felizes do que hoje. Então, o nosso corpo é um instrumento extraordinário que o nosso espírito precisa e que o nosso espírito usa para tornar possível grande parte das realizações da nossa vida. Só reencarnando, experienciando, vivenciando, convivendo, nós aprendemos. Se ficássemos somente no mundo espiritual, nós não tínhamos como fazer este aprendizado que fazemos pela reencarnação. Porque lá não existe matéria. No mundo espiritual não há matéria. A matéria está aqui, nos mundos habitáveis. E é aqui na matéria que nós precisamos experienciar muita coisa para desenvolvermos os nossos sentimentos mais puros. Precisamos de passar por aqui. Então vemos incontável número de pessoas que muitas vezes, antes de atingirem aquilo que se chama hoje de uma terceira idade, ou da idade dos mais adultos, tornam-se presas de grande número de doenças. Isto é tão grave, ultimamente, que se está a pensar, a nível de governo, de rastrear os idosos que estão a tomar mais do que 5 medicamentos por dia. Para que os médicos
cheguem a uma conclusão que isso não deve ser assim. Porque realmente há pessoas que, quando se lhe pergunta o que é que está a tomar, abrem um saco de plástico. Aquilo é tanta coisa que eu não acredito que eles não percam o tino. E às vezes até nem tomam o que não precisem, ou que tomem a mais, ou que tomem a menos, porque é complicado gerir aquilo tudo. Então, não raras vezes, estas doenças vão atrapalhar a nossa vida profissional, vão afetar a nossa vida familiar e vão nos consumir horas sem fim em consultórios, laboratórios e hospitais. É certo que muitas vezes a doença ensina-nos várias lições, porque precisamos experienciar a dor para acordarmos, porque até lá não quisemos ver. Valorizamos a vida, mas precisamos de perceber, precisamos de repensar as nossas atitudes para que não percamos a saúde. Só que, infelizmente, poucas são as pessoas que aproveitam essa oportunidade para, durante a fase da doença, se perguntarem a si mesmos porque é que não valorizaram mais a saúde e o que é que agora têm que fazer para alcançar essa saúde que perderam. Então estaremos cuidando todos desse maravilhoso instrumento que é o nosso corpo. Estaremos cuidando como devemos. Desde a Grécia Antiga, Hipócrates, considerado o pai da medicina moderna, ele já introduziu na Grécia Antiga a ideia de que o corpo e a mente atuam em conjunto. Corpo e mente. Ou seja, a matéria e o espírito atuam em conjunto. O corpo sofre a influência da mente. Diz-me o espírito que és, eu dir-te-ei o corpo que tu tens. Saudável ou não. Esta visão vem crescendo agora, ultimamente, fruto de uma ciência extraordinária que é a física e a mecânica quântica, vem crescendo agora entre várias correntes da medicina a certeza de que é assim, a mente comandando o corpo. Todos sabemos que muitas doenças são causadas por hábitos de vida errados, sabemos. Alimentação desregrada, sedentarismo, falta de movimento, portanto, ou de desporto, vícios variados. Mas será que é só por isso? Será que é só pela relação entre a mente e o corpo que é tão intensa? Só por isso será lógico aceitar que muitas doenças podem ter origem em sentimentos negativos? Sentimentos que irradiam energias nocivas, atingindo-nos diretamente? Tenhamos a certeza que sim. Mágoa, raiva, ódio, inveja, cobiça, são somente alguns dos sentimentos negativos muito comuns em nós e que nos podem fazer tanto mal. E esses sentimentos serão só desta reencarnação? Não. Serão ou não? Podem vir já das nossas heranças espirituais anteriores. Chegaram assim até nós como a nossa própria herança, desequilibrando nossa energia, afetando cada célula do nosso corpo e provocando doenças nos mais variados órgãos. Hoje nós temos a certeza absoluta disto. Quando eu emitir um mau pensamento contra alguém, o primeiro prejudicado sou eu. Fui eu que gerei essa energia é má, ela é má gerada por mim, ela vai me fazer mal. Ao outro, agora fará ou não? Vai depender também do merecimento dele. Se eventualmente ele for uma alma boa, não lhe vai fazer nenhuma moça, mas vai regressar novamente a mim, fez mal ao partir e vai-me fazer ainda pior ao chegar. Porque é um bumerangue que eu lanço, ele vai e volta. Se o outro tiver também necessidades kármicas de passar por alguma dificuldade, pois o meu pensamento mau vai atuar nesse sentido. Quem já não sentiu dor de estômago ou dor na cabeça, por exemplo, após uma discussão, quando a raiva ou a mágoa são os sentimentos que nos dominaram? Quem de nós já não sentiu isso? Estou em crer que todos nós
já passamos. Às vezes até se nos turva a vista. Tal é essa capacidade negativa que já está instalada em nós, em função do que estamos discutindo. Agora imaginemos que isto acontece ao longo de anos, ao longo das nossas reencarnações, que estes sentimentos, o que eles não podem ocasionar, se assim repetidos. O espírito da nossa querida Joana de Ângelis ensina-nos que a visualização mental otimista gera energias que são capazes de combater e até anular uma doença, uma enfermidade grave. Porque esse estado mental vai produzir no nosso corpo, vai produzir substâncias químicas naturais, não são ingeridas em medicação, é o nosso próprio organismo, porque nós sabemos que o nosso cérebro está constantemente manipulando elementos químicos para orientar o nosso corpo, seja a circulação, seja o batimento cardíaco, seja a nossa respiração, tudo está em função do quimismo cerebral que comanda os órgãos do nosso corpo. Então, pensemos que esses pensamentos positivos recomendados por Joana vão fazer a produção dessas substâncias químicas naturais e elas irão combater a doença. Quantas vezes? Ela diz-nos que se visualizarmos o órgão doente e o bombardearmos com pensamentos voltados à cura, podemos até mesmo eliminar a doença grave que está atingindo esse órgão. Ainda nestas últimas vezes que nós ouvimos o nosso querido Divaldo, ele falou em relação ao seu cancro de garganta, ao seu cancro de próstata, à sua dificuldade prostática, em que ele fez visualizações terapêuticas, como ele chama, que nós encontramos na internet, os CDs e os DVDs dele ensinando a fazer visualizações terapêuticas. E ele curou um cancro de garganta, um cancro de próstata, uma angina de peito, tudo curado deste jeito, com a ajuda espiritual. Podemos fazer muito por nós próprios. Então reconhecemos é que, no geral, falta-nos ainda o equilíbrio para nós conseguirmos fazer essas visualizações terapêuticas. Termos a paz suficiente, a fé, o autocontrole para conseguirmos isso. Mas podemos treinar, devemos treinar. Busquemos não só o tratamento medicamentoso, que é indispensável, mas busquemos também a nossa própria autocura através daquilo que estamos dizendo. Mas o meu mal é grave e eu ainda não consigo ir por aí. Vamos fazer lentamente. Se é coisa grave, vamos começar por fazer coisas mais simples. Se ainda não conseguimos grandes curas através da mente, por que não tentar curas pequenas? Coisas mais simples para irmos exercitando. A partir de hoje, por exemplo, reconhecer em nós quais são as nossas atitudes e sentimentos negativos. Isso nós todos podemos fazer. Sempre que percebêssemos os primeiros sintomas de uma enfermidade qualquer, nós começarmos logo de imediato a fazer essas visualizações terapêuticas. E então, ao lado do tratamento médico, como já dissemos, busquemos, sobretudo, a nossa mudança de atitude que nos levou a essa doença. Quantas vezes geradas por sentimentos que nós temos que reconhecer quais são. Quais são os nossos sentimentos prejudiciais? E isso podemos fazer. Claro que o medicamento tem o seu efeito. E se eu ajudar com uma base espiritual sólida, eu vou ajudar o medicamento. E o medicamento fará muito mais efeito e com muito mais rapidez, porque ele é indispensável. Há coisas que nós desarranjamos no nosso organismo que é necessário ser corrigido por aquilo que nós ingeriremos como medicação. Esta tarefa não é impossível, mas exige vontade e exige disciplina. Tudo é necessário. Trabalho e disciplina. Termos o nosso autoconhecimento e mantermos assim saudável o instrumento precioso que é o nosso corpo. Por outro lado, pensemos também numa outra coisa que é tão importante.
Qual é a utilidade da infância para o espírito que retorna à Terra através da reencarnação? Vocês já repararam que nós, os humanos, somos o animal racional, mas somos o animal que tem mais longa a infância. Não há nenhum animal que passe um período de infância tão longo quanto o nosso, que no mínimo, nós sabemos, vamos até atingir a idade dos 12, 13, 14 anos. Somos infantes até essa altura. Por que é que será? Porque é que não temos comparação nesse período tão longo com os irracionais? Estas respostas, para nós percebermos, têm alguma subtileza, mas que é necessário e é interessante e é importante para nós compreendermos a nossa própria vida. Primeiro precisamos compreender que esse ser pequenino, coisa frágil, que os pais conduzem nos seus braços carinhosos, não deixa de ser um milenar viajante evoluindo para Deus. O espírito do meu filho, do meu neto, pode ser mais antigo do que o meu. Aquele corpo que chegou é pequenino, mas o espírito pode ser muito, mas mesmo muito idoso. Um espírito imortal que está chegando, que volta ao mundo terrestre, com objetivos muito claros, os tais objetivos da reencarnação, envolvendo a autossuperação, a própria reestruturação do caráter moral e, ao mesmo tempo, também conseguir abrilhantar o seu intelecto através daquilo que vai aprender. Este ser passa sempre por um processo de esquecimento do passado. Quando chegamos, Deus concede-nos o dom do esquecimento para não sabermos o que fizemos, o que fomos para trás. Agora é importante o que eu vou fazer hoje para ditar o meu amanhã. O que é que eu vou semear hoje para ir dar amanhã? Isso é que é o importante. Porque a minha herança do passado, eu, através da minha própria existência, eu vou perceber qual é. Eu vou perceber qual foi. É sempre a chegada de uma criança uma nova oportunidade. É um verdadeiro começar de novo. Renasce desprotegido, como nós sabemos, totalmente dependente. Uma criança que chega é dependente para tudo. Inspira cuidados, inspira amor dos que estão ao seu redor. Não se lhes pode impor uma severidade muito grande, porque Deus dá-lhe o toque da inocência. As crianças são inocentes. Nós o sentimos quando elas, nestas fases mais precoces, mais novas, nós sentimos a sua inocência, no falar, no agir, em tanta coisa. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que ele era antes, porque ele continua sendo o mesmo espírito, mas essa inocência, ao contrário, é a imagem do que ele deveria ser, se eventualmente ainda não for. E esta bondade e esta beleza que nos é proporcionada pelos desígnios divinos não param por aí, pois não é apenas e só por isso que o Criador nos dá esse aspecto tão frágil. É também principalmente por seus pais, para que o amor e os cuidados tão necessários à sua fragilidade se imponham perante os progenitores. Esse amor sairia notoriamente enfraquecido frente a um caráter impertinente, rude, mau. Imaginem o que era uma criança de berço má. Pode denotar essas tendências, mas não tem como fazer ainda o mal diante dessa fragilidade. Então é porque os pais se sintam na obrigação, no dever, através de um amor profundo de cuidar desse ser. E os pais pensarem que os filhos são bons, são dóceis nessa fase e que agora convém dar-lhes toda a afeição e rodeá-los com os mais atenciosos cuidados para que realmente ele não se perca depois, quando mais velho. Há ainda uma segunda razão, uma segunda utilidade para este período conhecido como infância. O espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais acessível, durante esse tempo, às impressões que recebe.
É mais fácil impressioná-lo com aquilo que ele veja, com aquilo que ele veja os pais fazerem, para que depois, repetindo tudo o que é bom, ele possa ajudar o seu próprio adiantamento. A criança é como que uma esponja, uma verdadeira esponja a absorver tudo o que acontece à sua volta. Olhem a nossa responsabilidade. Olhem a nossa responsabilidade. O que nós fazemos, eles absorvem. Se eventualmente bom, é gratificante. Se mau, grande responsabilidade. A criança bebe muito dos exemplos, como já dissemos. E ele vai moldar a sua nova personalidade com características saudáveis ou não, em função desses exemplos. Os que virem como um comportamento usual dos progenitores ou dos seus tutores, os educadores, eles tomarão para si isso com muita facilidade. O velho exemplo do pai que ralha ao filho e lhe exige que ele não fume, lançando-lhe bafuradas de cigarro para cima, ele vai fumar. O pai que com o copo na mão, já semi-ébrio, proíbe o filho de beber e continua emborcando, o filho vai beber. É só uma questão de tempo. Se no seu espírito tiver essa característica, ele vai absorvê-la. Agora, pode ser um espírito que venha já sem essas necessidades viciosas e que até seja ele a ensinar aos pais, que acontece muito também, graças a Deus. Os filhos imitarão o palavreado. Se em casa houver palavrões, a criança vai dizer palavrões. Vai copiar os gestos, as atitudes. Frente a esta ou aquela situação, ele vai repetir. E é desta forma que aqueles que estão encarregados da educação desempenham um papel fundamental. Assim, eis a séria advertência da nossa doutrina aos pais e aos educadores. Por isso a nossa doutrina nos diz, relembrando as palavras de Jesus, deixem vir a nós as criancinhas, tragam as crianças à evangelização, à catequese, seja lá onde for, mas que elas ouçam falar de Jesus. É indispensável, porque se deixarmos para que eles mais tarde decidam qual é a corrente religiosa que eles eventualmente queiram seguir, não vão seguir nenhuma. Será demasiado tarde. É nesta fase de infância que nós os podemos levar. Depois, como adultos, eles decidirão se querem continuar ou não. Mas nós fizemos, os educadores fizemos a nossa parte, a nossa responsabilidade. Então, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior, que são as nossas heranças espirituais, que já dissemos e repetimos. Devem os pais, cuidadosamente, aplicar-se a estudar. Que características o meu filho apresenta, o meu neto, o meu educando? Quais são as características? Qual é o género com que ele atua diante desta ou aquela realidade? Todos os males, como nós sabemos, originam-se do egoísmo e do orgulho. Vigiemos nas nossas crianças essa característica. Espreitemo-las, pois aos menores indícios reveladores do gérmen destes vícios, do orgulho ou do egoísmo, cuidemos de combatê-las, sem esperar que elas criem raízes profundas, porque depois será muito tarde. Não façamos de conta que não é nada grave. É muito pequenino. Não façamos isso. Não pensemos que é algo sem importância. Nunca é. Não é algo passageiro. Nunca é. Façam como o bom jardineiro, que quando a árvore está crescendo, ele vai vendo quais são os brotos, os raminhos que têm defeito e ele corta-os, para que a árvore cresça escorreita e, se necessário, põe uma guia para que ela nasça escorreita, nasça direita. E se o fizermos, ela nascerá, ou, aliás, crescerá escorreita e vai lançar ramos na direção do alto, no rumo do infinito, porque é isso que nos espera a todos. Caminharmos na direção do infinito, como espíritos abençoados por Deus, espíritos guiados por Jesus,
porque nós estamos reencarnados num mundo que é Jesus que governa. O mundo Terra, o mundo físico, este planeta onde nós estamos, todo, sem exceção, independentemente das crenças religiosas, todo o nosso planeta é governado por Jesus. É Jesus que está ao leme. Confiamos nele. Jesus sabe o que está fazendo. Agora confiamos em nós também, para gerarmos heranças saudáveis. Heranças que amanhã ou depois, quando voltarmos, porque voltaremos muitas vezes mais, nós consigamos vir com coisas boas que estarão aguardando por nós, e não dores nem infelicidade. Que Jesus nos ajude a conseguir isso. Pela vossa atenção, obrigado.